Então, vamos lá. Então, o capítulo de hoje, né, o capítulo 6, a gente vai falar sobre classificação dos instrumentos, né, e a identificação e os símbolos desses instrumentos aí, tá certo? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente conhecer as diversas apresentações dos instrumentos, né, compreender as técnicas de seleção dos instrumentos quanto à sua apresentação e identificar os instrumentos de medição através de uma codificação normalizada, tá? Que é a norma ISA aí, que eu pedi na aula passada já para vocês imprimirem uma folha frente e verso já com essa tabela, né? Que quando a gente dava aula presencialmente, né? Vocês faziam exercício com essa tabela aí, tá certo? Não é para decorar, mas a gente usando a tabela, a gente acaba, de uma certa forma, decorando, mas não é esse o intuito, né? O intuito é de saber identificar aí os elementos, né? Com relação ao tipo de equipamento e o tipo da localização desse equipamento e a ligação entre eles aí, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá certo? Ou fazer pergunta no chat, não tem importância. Bem tranquilo. Então, né, a gente vê que arranjos complexos, né, de instrumentos de medição e controle pode ser encontrado, né, numa escala industrial e pode ser classificado de diversas maneiras, tá certo? Então, cada grandeza de medida será exigido instrumentos adequados às necessidades desse processo. Desde um simples manômetro, né, vai ter diversas configurações, tá? Independente da localização onde ele vai estar, o tipo de instrumento, o tipo de informação que ele vai transmitir, né? Então, a gente vai ver as diversas maneiras aí, né? A gente encontra... Ele deu um exemplo bem simples aqui dos manômetros de postos de combustíveis, né? Calibração de pneus, né? Possui diversas formas, né? Diversas maneiras de operar e é diferente de outros medidores de pressão, né? Um manômetro é um medidor de pressão, né? Então, a gente vai ter diversos tipos, né, e aplicações aí. Então, a gente hoje vai se aprofundar um pouco mais nesse tema aí. Então, a classificação de instrumentos, né? A classificação de instrumentos vai auxiliar, né, a definir as necessidades do processo e a participação, né, ou não, né, do operador e a necessidade de registrar esses dados e suas necessidades. Então, o primeiro instrumento que a gente tem aí, né, o mais simples, a gente chama de instrumento cego, né? Porque é um instrumento que ele vai medir uma grandeza, né, vai comparar com uma grandeza de referência, né? Que pode ser aqui, por exemplo, pressiostatos ou termostatos, tá certo? Elementos aí de controle de pressão e temperatura que só possuem uma escala com índice, né? Para ser ajustado. Então, chegou a certa pressão, ele vai ligar uma chave ou desligar, né? Ou chegou a uma certa temperatura, ele vai ligar ou desligar, tá certo? Então, os transmissores de pressão, vazão, né, nível e outros sem indicação local são igualmente denominados instrumentos cegos. Então, o instrumento cego ele vai medir a grandeza, tá? Ele vai comparar com uma referência, mas ele não vai ter nenhum mostrador, tá? Um display, mostrador, ponteiro, certo? E exige o ponto de operação, um instrumento auxiliar, né? Ele vai precisar de um auxiliar. Então, um pressiostato aqui, né? Vai entrar a pressão, quando chegar no limite, ele vai ligar uma chave de contato aqui, tá certo? Então, ele não tem nenhuma indicação, tá certo? Ele só vai ter a entrada realmente da pressão e vai ter o limite do nível aqui, que eu posso ajustar aqui, tá certo? Então, é o primeiro instrumento cego aí, o primeiro instrumento que a gente tem. E a gente, como a gente já começou a ver, e o mais comum, né? Nós somos instrumentos indicadores, que eles vão ter uma escala graduada, né? Tanto sendo analógico ou digital, ele vai ter né, um visor de leitura, né? E um valor da variável medida ou controlada, né? Então, esse instrumento indicador pode ter uma ou mais escalas diferentes conforme a necessidade do processo. Então, a gente vai ter exemplo, né? Termômetro, manômetro, velocímetro, odômetro, vários instrumentos indicadores aí, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, né, nesse instrumento, né, ele vai ter o quê? Vai ter 4 medidas de grandeza, né? Vai ter a medição da velocidade instantânea em quilômetros por hora aqui no indicador verde, né? A gente vai ter em milhas por hora, né, em preto aqui. A gente tem uma referência. A gente vai ter um odômetro, né?
e um odômetro parcial. Então, esse daqui vai medir o valor instantâneo e esse aqui vai registrar o valor, né? Então, ele vai guardar o valor registrado, tá certo? Instrumentos registradores, né? Então, eles vão registrar a variável, né, medida ou controlada, com um ou mais traços contínuos ou através de pontos. Então, posso ter um display, né? Pode ser eletrônico, pode ser mecânico, pode ser né, analógico, ou pode ser um disco, uma fita. Um exemplo bem comum, né, que a gente tem em ônibus, caminhões, são o tacógrafo, né, que ele registra a velocidade dos ônibus e caminhões, né? Então esse instrumento ele é fechado, né, vamos dizer assim, na empresa, né? Então o motorista não tem acesso a ele. Então, se ocorrer algum acidente, tiver algum tipo de problema, eles vão consultar esse tacógrafo, que ele vai ter o histórico das velocidades que o veículo atingiu, né? Para ver se ele foi muito acima, né? Então ele vai ter um registro aí do valor em relação ao tempo, é o período, né? Que esse automóvel rodou, tá? Então, para os registradores, né? Aqui tem um exemplo. Tá? Ele pode controlar a temperatura, ele pode controlar outras grandezas aí que ele vai fazendo, vai formando um histórico, tá certo? Esse é em formato circular, né? Mas pode ter o linear, tá? De uma folha de impressão que ele vai imprimindo ou mostrando num display, tá certo? E armazenando no banco de dados. Então, o registrador, né? Ele tem uma função, além de medir o valor instantâneo, ele armazena o histórico. Certo? O indicador só vai ser o instantâneo e o registrador vai ser o histórico. Aí, Senhor. hein? Rafael. Oi, Rafael. Tacógrafo de caminhão é facinho você Abrir, burlar né? ele. Né? Não, é só você acelerar a 90 por hora, você coloca um ímã em cima dele, ele trava ali, pode Ah, tocar o é? pau. É, Você vê, né? Como tem sempre é, um jeito de você burlar o equipamento aí, né? tem. Conheço muitos Você motoristas que faz isso. faz isso, né? É, Então. É. Então, mas é um exemplo, né, de registrador. Ele é feito para registrar, então ele acaba, né, não isso. registrando ou registrando errado, né? Então é uma forma de você, né, fazer essa modificação aí. Então, aí a gente tem os elementos primários, né, que estão em contato direto com a variável medida ou controlada, né, que eles podem utilizar ou não, né, absorver a energia aí do próprio meio para fornecer a informação para o sistema de medição, tá certo? Então, os elementos primários são os próprios sensores. Os transmissores vão fazer a função, tá certo? O nome já está dizendo, né, de transportar à distância a informação, tá certo? Se ele tem um sensor, elemento primário lá, ele está medindo em campo, o transmissor vai levar ele lá para o CLP, vai levar para a sala de controle, tá? Tem instrumentos que já são microprocessados, que já tem um transmissor embutido, tem alguns que são separados, tá? Na maioria é junto. Quando tem um elemento primário, ele tem um transmissor junto, tá? Então, desde os instrumentos mais simples aos mais complexos aí, né? Eles vão ter né, o elemento primário, que vai fazer a medida e a conversão, né? A transdução da medida, e o transmissor que vai transmitir a distância aí, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um transmissor de pressão, né? Ele vai ter um indicador, né? No local, mas ele também vai transmitir a informação aqui, tá certo? Inclusive até tem uma compensação aqui de temperatura, né? Tem um sensor de temperatura que vai fazer até essa compensação aqui. Então, além dele indicar, ele vai transmitir essa informação, tá? Pode ser por modo pneumático, se for, pode ser de modo elétrico, entendeu? Pode ser, tem de várias maneiras aí que ele vai passar essa informação aí, tá? Então, aqui ele é um instrumento que tem um elemento primário aqui embaixo, tá certo? Que ele vai ter o indicador e o transmissor junto, tá? Então,
um componente, um sensor composto aqui, certo? Então a gente vai ter os conversores também, né? Que são instrumentos que são associados aí também aos instrumentos de medida, tá? Que eles vão fazer uma conversão, tá? Os mais comuns são elétrico, pneumático, pneumático, elétrico, tá certo? Que eles na realidade vão converter um sinal padrão, né? Por exemplo, o transmissor de corrente de 4 a 20 mA para um de pressão, tá certo? Que é de 3 a 15 PSI, tá? Aqui está em quilopascal tudo, mas o mais comum é usar em PSI, tá? Então eles vão fazer a conversão de um sinal aí, proporcional, né? Então, aí a gente entra, né? A gente viu esses tipos de instrumento, agora só que a gente vai ter que normalizar isso aí. Vai ter que arranjar uma norma, né? E vamos falar sobre essa norma aí, tá? Identificação e símbolo desses instrumentos. Quando eu tenho uma planta simples, até fica fácil com desenho. Mas quando eu tenho uma planta mais complexa, então eu vou ter que padronizar para me identificar certinho cada um desses instrumentos. Então, as normas de identificação vão estabelecer símbolos gráficos, codificações, né? De identificação alfanumérica, né? E funções programadas que deverão ser feitas. Então, várias funções aí eles vão realizar. Então, símbolos gráficos, né, e essas codificações são estabelecidos por normas, né, de modo a gente uniformizar isso daí e identificar com mais facilidade os instrumentos aí de medição, de controle, de transmissão, tá? E facilitar o entendimento dos diagramas, né, e malhas de instrumentação. E uniformizar, né, essa comunicação entre usuários, fornecedores e projetistas. Tá? Então, a maneira que o projetista faz, o cara que vai instalar em campo, ele entende o que está, como é que está o diagrama e ele vai montar de acordo. Então, por isso que a gente usa essa norma. Então, a norma ISA 5.1, tá? Esse ISA é Instrumentation System and Automation Society, é um órgão americano, tá certo? A gente tinha uma norma da BNT, mas ela está em defasagem. Ela seguia essa norma ISO, mas ela ficou em defasagem. Por isso que eu acabo nem citando ela aí. Tá certo? Então, o mais atualizado é realmente essa norma aí. Essa norma ela tem mais de 100 páginas, mas assim, não vai ser o nosso objetivo. A gente vai ver algumas páginas dela, o que é mais importante para a gente entender e identificar esses instrumentos aí. Então, a norma vai fornecer informações suficientes para a gente examinar um documento, seja fácil de entender, né? Seja fácil de montar, da manutenção e por aí. Então, a ISA vai identificar cada instrumento ou função programada, como eu falei para vocês, com letras e algarismos. A primeira letra, eu vou mostrar na tabela que vai ficar mais fácil, vai indicar sempre a variável medida ou controlada. E as letras seguintes vão indicar a função que o instrumento desempenha na malha de controle. Tá certo? Então, o primeiro conjunto de algoritmos vai identificar a área e unidade, e o segundo conjunto vai indicar a malha na qual o instrumento ou função permanece. Tá? Ainda poderá receber um sufixo, uma letra a mais aí. Então, vamos ver se a gente tem um exemplo aqui. Então, dessa tabela, por exemplo, eu vou ter lá Vamos lá. Então, a primeira letra sempre vai ser a função, vai ser o analisador, vai ser um condutor elétrico, vai medir a densidade, a tensão elétrica, vazão, né? Vai ser um comando manual, vai medir corrente, potência, né? Tempo. Então, essa é conforme a tabelinha que a gente tem aqui. Então, ele vai ter várias medidas. E a segunda vai ser o quê? A segunda vai ser o tipo de instrumento. Ele vai ser diferencial, vai ser manual, tá certo? O terceiro se vai ser um alarme, o elemento primário, que é um sensor, se vai ter um visor, se vai ser indicador, tá certo? Então, eu tenho essa sequência de letras aqui, tá? Essa tabela eu pus de referência, mas o que a gente vai usar é essa daqui, né? Deixa eu mostrar só para você aqui. Para compartilhar. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, vai ser esse daqui, tá? Então, vamos começar com as letras lá que seriam do outro lado. Então, esse aqui está melhor, tá certo? Então, esse aqui vai ter analisador, né? Queimador, chama, condutividade elétrica, tensão, vazão, corrente elétrica, nível, umidade, né? Pressão, quantidade,
velocidade ou frequência, temperatura, peso ou força, tá? Posição, deslocamento, né? Então, ele vai ter essa sequência de letras aqui. Mas vamos lá, vamos começar com um exemplo mais simples. Peraí. Vou voltar lá. Então, eu tenho essa tabela. Então, vamos lá ver como é que funciona. Então, as letras de identificação na simbologia ISA, elas vão indicar as variáveis, né? As grandezas, tá certo? A segunda letra vai ser a função do dispositivo, se vai ser um transmissor, chave, válvula, controlador. E depois os modificadores, que vai ser, por exemplo, alarme alto, alarme baixo, diferencial, segurança, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, você está com a tabela? Você chegou a imprimir essa tabela aí, não? Porque Eu não imprimi ainda. Então, teria que acompanhar com essa tabela, né? Eu não consigo compartilhar os dois. Então, vamos fazer o seguinte, eu falo para você, depois eu mostro Já as imprimo letras já, lá. peraí. Acho que até o próximo slide ele tem a tabela aí, se você quiser acompanhar. Tô com a tabela aberta aqui, professor. Opa, beleza. Então vamos lá. Beleza? Então vamos pegar o primeiro instrumento, tá? Então você vai olhar no instrumento, você vai ler a letra lá, por exemplo, num projeto, você vai ler lá FIC. O que é um FIC? Então vamos procurar a letra F e C, certo? FIC, vamos lá. Então a letra F é o primeiro. Então vamos olhar na tabela, eu vou até passar. F. A gente vê na F aqui, F, vazão. Que vem a F está em inglês, tá certo? Essa tabela é traduzida. F de flow, que é vazão. Então, vazão, a primeira letra, tá certo? A segunda letra é a letra I, tá? Então, quando você vem na segunda letra, cadê meu mouse aqui? Na I. Como você já usou a primeira coluna, a segunda não tem, então a terceira coluna vai ser indicador. Então, você foi lá, vazão, indicador, e a terceira letra é o C. Vamos ver a letra C lá. C, controlador. Então ficou vazão, indicador e controlador. Como é inglês, a gente lê do fim para o começo. Controlador e indicador de vazão. Tá certo? Controlador e indicador de vazão. Professor, quando não tem a segunda, você pula para da frente, isso? Isso. Quando não tiver, você pula para a próxima. Ah, sim, entendi. Tá? Então a gente tem aqui o PT, né? Não é aquele partido político, não. Vamos lá ver o que é. PT, P, letra P, pressão, tá certo? E a segunda letra, ó, T, temperatura não é, porque a gente já viu a pressão, então nessa coluna a gente já usou. Então a gente vai ver o T, transmissor. Então a gente vai ler de trás para frente. Então a gente põe lá, transmissor de pressão. Tá certo? Ó, transmissor de pressão. Tudo bem? Acho que tem mais exemplos Daí eu ali para frente. escrevo na tabela isso, professor? Não, não precisa escrever, você vai escrever no exercício. A tabela é só para você fazer o exercício. Ah, tá. Tá? Você vai ter a tabela. Então, Quando beleza. eu dava aula presencial, eu imprimia e dava para os alunos. Aí, tanto nos exercícios quanto na prova, ele ficava com a tabela. Tá? Porque não precisa decorar isso aí, mas assim, saber usar a tabela. Ah, tranquilo. Tá? Aí o TT, vamos ver lá qual é o instrumento TT, transmissor de temperatura. Vamos lá ver se é transmissor de temperatura. Então, ó, primeira letra é o T, temperatura. E a segunda letra é o transmissor.
Como está em inglês, a gente lê de trás para frente, né? Transmissor de temperatura. Tá certo? Certo. Então, vamos ver aqui. Então, vamos por aqui. TRC 210.02A. Tá com a tabela aberta aí? Sim. Então, o primeiro T, o que que é? Na sua É tabela. temperatura. Temperatura. O segundo, o R. O R é registrador. Sim. E o terceiro, C. E é controlador. Controlador. Então, ele é um controlador e registrador de temperatura. Tá? Ah, sim, Ele entendi. ele está na área da fábrica 210, tá? Na área da fábrica, na área 210, e ele pertence à malha de controle 2. Depois a gente vai falar dessa malha de controle aí, tá certo? E o sufixo dele é A. Então, no instrumento vai ter essa etiqueta TRC 210.02A. Tá certo? Então, você vai identificar o instrumento através desse código. Tá certo? Entendi. Então, a gente vai ter vários, acho que vai ter no exercício aí. Então, tem vários códigos Ó, o TT a gente já fez, né? Então, vamos ver aqui o FI que a gente fez, né? FI que a gente já fez. Vamos pegar esse PSL. Vamos lá ver. Vamos tentar fazer P. Primeiro P é de Pressão. pressão. O segundo, o S, é de S é de Velocidade, velocidade chave de segurança. chave de segurança. ou chave de segurança, tá? Então, vamos ver aqui pela terceira letra. PS, o L. Baixo. Baixo, né? Então, ficou o quê? Pressão, tá? Chave, baixa, certo? Segurança. Tudo bem? Não seria a lâmpada piloto? Não, é P, ó. Depois o S é velocidade ou chave de segurança, tá? Sim. Tá? Então, é uma chave, é chave de segurança baixa, tá? De pressão, Ah, sim, entendi. tá certo? Aham. Então, e aqui, vamos ver só esse exemplo que tem dois L's, tem 4 letras aqui. Esse é o único que é diferente. Então, vamos ver o T lá. Qual que é o primeiro T? Temperatura. Temperatura. O segundo, o S. Velocidade, chave de segurança. Velocidade ou chave de segurança. E o L? Baixo. Então, quando tiver... Lâmpada piloto. Isso. Por quê? Aí, pode falar. Não, é que aquela hora jogou já pra baixo pensando que tinha lâmpada e piloto. Não, é Lâmpada chave de piloto. segurança. Não, onde você viu chave, piloto aí? Não, O chave de L, segurança. terceiro. Ah, Entendeu? não, mas aí você já leu. O L é o último L lá. Tá? Sim. Só que, vamos supor, qual que você fez o PSL, isso? Isso. Então, aí o P vai pra pressão. O Pressão. L. Chave. Ah, entendi. Chave de segurança. Isso. O S. E Isso. o L, você já pulou por baixo. Não seria a Isso. lâmpada piloto? Porque é a letra de que está modificando, entendeu? Ah, sim, entendi. Ó, por exemplo, vamos pegar esse TS. Agora eu isso aí é uma pegadinha aqui. Não é pegadinha, isso aí é para a gente ver. Ó. TSLL. T, temperatura. Segunda letra é o chave de segurança. Tá? E o L é baixo, não é? O L não é low? L de low, baixo. Sim. Então, quando ele tem dois L, significa muito baixo. É quando a gente tem um sensor lá de segurança, que ele está, por exemplo, a mesma coisa, chegou na reserva, ele deu baixo, e chegou para esvaziar, o LL é muito baixo, tá certo? Se aparecer dois Hs, ele vai ser
vai ser muito alto, tá? HH vai ser muito alto. Tá certo? Aham, tá certo. Então, deixa eu ver aqui só um negócio aí. Então, é isso daí, tá? Então, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, tá certo? Sobre essas letras aí. Agora, a gente vai entender os símbolos aí, tá certo? Deu para entender as letras, como é que é montado, né? Sim. Então, tá jóia. Então, os símbolos, na verdade, eu chamo de diagramas PI, que é instrumentation, projeto e instrumentação, tá certo? Esse PI aqui é projeto e instrumentação. Então, a gente vai ter aí a representação desses instrumentos aí, tá certo? Como transmissores e sensores. Uma única linha vertical, ele vai significar, no centro, vai significar que esse instrumento, né, ou função está localizada numa localização primária, tá certo? Então, a primeira letra significa que ele está na sala de comando, ou sala de controle, tá certo? Uma linha dupla vai indicar que ele vai estar o quê? Numa posição auxiliar, tá certo? E uma linha tracejada, né? A ausência de linha significa que ele vai estar em campo, tá certo? E uma linha tracejada significa que o instrumento está inacessível. Vamos ver a figura que fica mais fácil do que a gente lê aqui. Então, por exemplo, eu tenho um instrumento, tá? Localização, quanto à localização. Eu não identifiquei esse instrumento, mas eu sei que se ele tiver um traço contínuo, ele está dentro da sala de controle. Se ele não tiver nenhum traço, ele está em campo. Se ele tiver com 2 traços, ele está numa posição auxiliar, tá certo? E se ele tiver tracejado, significa que ele está não acessível, tá? Ele está de um jeito na máquina lá que eu não consigo acessar ele fácil. Eu tenho que desmontar, desligar a máquina para ter acesso a ele, tá? Não está numa posição de fácil acesso, não acessível. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Aqui, um quadrado com círculo, né? Então, esse aqui a gente viu mais ou menos para os instrumentos, né? Então, um quadrado com círculo interno, tá? Além de efetuarem medições, eles vão executar alguma tarefa de controle, tá certo? Isso ocorre quando tiver transmissores, né? Equipamento microprocessado, como eu falei para vocês. Então, eles vão executar tarefas de controle e vão enviar o sinal de controle de saída para os elementos finais de controle. Então, ele vai ter essa simbologia. Ele vai ter o círculo mais um quadrado. Aí vai ser a mesma coisa. Sala de controle linha reta, sem linha no campo, tá certo? Linha dupla aqui, faltou duplo aqui, vai ser o lugar auxiliar, tá certo? E aqui não acessível. Aqui, além dele medir a vazão, ele tira a raiz quadrada dele, certo? Ele faz uma função matemática, certo? Com sinal, e manda o sinal para frente. Tá certo? Aí agora, se eu tiver um hexágono, tá? Eu vou ter um tipo de controlador, tá certo? Então, o hexágono vai ser um tipo de controlador, certo? Então, eu vou ter em campo, auxiliar e não acessível. CLP, eu vou ter um quadrado com um losango aqui, tá certo? Então, eu vou ter, esses são os instrumentos e as localizações deles. E eles vão ser complementados pelas letras que a gente acabou de ver, tá certo? Então, agora eu tenho as linhas que ligam eles, tá certo? Essas linhas também têm uma simbologia, tá certo? Aqui eu vou ter as linhas de conexão da tubulação, tá certo? E eu vou ter linhas representando os sinais, né? Os sinais aí. Então, o mais comum, né, é o suplemento ou impulso, tá? Então, o suplemento pode ser suplemento de ar, né, pode ser líquido, tá certo? Ou impulso. Eu vou ter um sinal pneumático, que eu vou ter esses 2 tracejados aqui na diagonal. Eu vou ter o sinal hidráulico, tá certo? Eu vou ter um sinal eletromagnético. Aqui eu tenho esse símbolo, tá? Que pode ser uma corrente alternada ou outro tipo de coisa. Ligação por software. A ligação por software pode ser um protocolo de comunicação, entendeu?
sei lá, um instrumento falando em Modbus com um PLC, ou um PLC falando com outro PLC. Então, essa ligação por software, tá? Esse símbolo aqui. Eu vou ter sinal binário pneumático, que vai ser tracejado. Aqui é sinal não definido. Aqui é o sinal elétrico, o mais comum é o tracejado, tá? Esses 3 linhas aqui é o menos usado. O mais usado é o tracejado, para sinal elétrico. Aqui é um tubo capilar, né? Que é uma representação de um acesso ao instrumento. Esse aqui é um sinal eletromagnético não guiado, né? Aqui vai ser uma ligação mecânica, certo? Pode ser um braço, né, de alavanca, pode ser qualquer tipo de ligação. E aqui eu vou ter um binário elétrico, tá certo? Esses aqui são os mais utilizados. Tem outros, tem vários outros, mas a gente... esses aqui são os principais. Então, vamos ver como a gente vai analisar os instrumentos, tá? Então, vamos ver já como exemplo aqui, né? Eu já falei dos mostradores. Parece que eu repeti os slides aqui. Tá repetido, tá? Preciso tirar aqui. Tá repetido. Aqui é só na simbologia, né, deles todos, para a gente só ter uma comparação, né? Quando sempre está acessível, né, ao operador, ao nosso sala de controle, linha comum, em campo não tem a linha dupla, auxiliar e local não acessível, tracejados. Aí vai ser instrumento compartilhado, aqui está computador do processo, o controlador, e aqui o CLP. Tá? E aqui a gente tem funções que podem ser agregadas, soma, subtração, tirar a diferença, fazer integralização, derivação, comparação de sinal, função do tempo, polarização. Então eu vou ter alguns símbolos, né? Divisão, multiplicação, alguns símbolos que eu posso utilizar junto aí. Tá ok? Então, os símbolos e as funções de processamento de sinais são utilizados nos fluxogramas. Eles vão representar a necessidade de operações matemáticas, né? Como, por exemplo, a soma de variáveis, a necessidade de converter um sinal elétrico em pneumático. Tá certo? Então, os símbolos nas linhas de instrumento ou função programada pode ser observado na figura que a gente vai ver aí. Tá certo? Então, para a gente compreender, se é necessário ter nas mãos um fluxograma, né? E a planta da fábrica. Na planta a gente vai ver aí as distâncias reais, tudo. Ele é um diagrama mais lógico, tá? Ele não vai ter a distância real, ele vai ter que ter um projeto CAD que vai fazer isso. Tá? Então, praticamente é um projeto lógico aí, né? Então, aqui a gente já viu os sinais, tudo. Está repetido. Então, aqui a gente vai ver já o instrumento com o seu tag, que a gente chama de etiqueta. Tá certo? Então, como é que a gente faria a leitura disso daí? Como é que vocês fariam a leitura desse instrumento, se vocês vissem o projeto? Vamos lá. FI que a gente já fez, na F, olha na tabela lá. O F, o que é? No F é vazão. Vazão. Depois o I. O I é indicador. Indicador. Depois o C. O C é controlador. Então, ele é um controlador e indicador de vazão. De vazão. Certo. Que instrumento que ele é? De acordo com a... Não acessível. Isso, ele está na localização não acessível e ele é um instrumento e um controlador, né? Ele é um mostrador e um controlador, tá? Pelo símbolo dele aqui. Uhum. Tá certo? Então, vamos lá ver. Funções adicionais a gente já falou, eu acabei repetindo. Então, vamos ver aqui, vamos analisar esses símbolos aqui, tá? TY. Vamos lá. Ah, eu esqueci de falar daqui. Número do tag, tá? É a malha de controle onde ele está, tá certo? 1, 2, 3 aqui. Tá? Então, ele é a malha que ele está ligado. Então, vamos fazer esses quatro exemplos aqui.
TY, olha na tabelinha lá. T, temperatura, né? E o Y? Solenoide. Isso, no caso ele vai ser um conversor de sinal, tá certo? Por quê? Professor, por que ele vai ser um conversor e não solenoide? Porque, ó, aqui eu tô vendo que ele tá vindo um sinal elétrico pelo tracejado e tem indicação de 4 a 20 miliamperes. E eu vou ter o pneumático aqui, de 5 a 15, de 3 a 15 PSI. Tá certo? Então, ele vai ser um conversor de sinal de elétrico, porque tem a setinha do elétrico entrando e saindo pneumático. Tá certo? Então, ele entra aqui e sai pneumático. Tá certo? Então, conversor de sinal de temperatura. De elétrico para pneumático. Na malha, 178. Cadê meu mouse aqui? Tá certo? Beleza. FC, vamos lá. F. Vazão. E o C? Controlador. Isso, controlador de vazão, certo? Ele está em que malha? 97. 97. Por ele ser um controlador, ele tem esse símbolo aqui, né? Parece um hexágono aqui, né? Isso. Isso. E esse PRT aí? Vamos ver esse PRT aí. Pressão. Registrador de pressão. Transmissor. Isso, então Registrador ele é um de pressão. transmissor de... Isso, exatamente. Um transmissor e registrador de pressão. Certo? Isso. Qual a localização dele? Auxiliar. Tá, joia. E agora o último. LAH. Nível. Alarme. Alarme. E alto. Isso, então é alarme de nível alto, né? Isso. Tá? Qual a localização dele? Ele é não acessível. Não acessível. Ele é um mostrador. Ele é um controlador também. Isso. Exatamente. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Só não confunda o tracejado dentro. O tracejado dentro é não acessível. O fora significa que ele é sinal elétrico, tá certo? Então aqui é elétrico para elétrico, tá certo? Aqui de elétrico para elétrico. O sinal está saindo. Aqui está entrando elétrico e está saindo pneumático. Então o tracejado de dentro significa não acessível. O de fora significa que ele é um sinal elétrico. Tá certo? Certo. Bom. Então tá jóia. Então aqui só vocês já fizeram tudo, né? Então aqui só está descrevendo, tá? Depois, se vocês quiserem ler, tá descrevendo os exercícios aí. Tá? Primeira letra representa não sei o que, significa liga o alarme, não sei o que. Tudo que a gente fez já está descrito aí. Por isso eu vou passar para frente aí. Tá certo? Então, um grande número de símbolos funcionais, né, está disponível, né, nos elementos de PI, né, que a gente chama de instrumentação, né, e projeto, né. Então, a primeira linha, a gente já viu tudo. Aí a gente tem alguns instrumentos adicionais aí. Professor, tem muito mais que isso, mas vou passar isso daí para você. Quando é um atuador manual, por exemplo, você vai pegar uma chave manual. Você põe esse símbolo aqui, tá? Manual pode se apertar um botão, você pode virar um registro, né? Um registro de pressão. A válvula de controle vai ter esse símbolo, tá certo? Esse aqui vai ser uma válvula de segurança, ou de alívio de pressão, tá certo? Esse aqui vai ser um atuador pneumático. Por que atuador pneumático? Você está vendo que ele está recebendo um sinal pneumático aqui. Atuador solenoide. Por que atuador solenoide? Porque tem um sinal elétrico aqui, tá certo? Então, uma HV43, o que é uma válvula controlada manualmente? Porque se eu for lá no H, eu vejo qual que é o primeiro H lá. Comando manual, tá certo? E o V, a válvula. Então, HV43, uma válvula controlada manualmente. Tá certo?
E aqui eu tenho uma válvula operada pneumaticamente. Eu não tenho a letra dela, mas eu sei pelo símbolo que ela está sendo operada pneumaticamente. Certo? Aqui tem um atuador pneumático e esse é o símbolo da válvula. Tá? Isso daí também está no mapinha lá para vocês, lá na tabela ISO. Tá certo? Deixa eu ver aqui. E a gente tem alguns elementos primários, tá certo? Tem alguns elementos primários que são, na realidade, o elemento que vai medir o sinal, né? Então, eu tenho um indicador lá de temperatura, um TI43, tá? Eu represento aqui, indicador de temperatura, né? Elemento primário numa turbina, um FE, né? Que é vazão, um elemento aí de vazão, tá certo? Um transmissor de peso, tá? WT, o W é peso, o T é transmissor. Ele vai sair com sinal pneumático, tá certo? Um tubo de ventre, que ele vai medir, na realidade, a vazão, né? A velocidade, a vazão. Né? Então, a gente tem vários símbolos aí. Tá certo? Placa de orifício, que vai medir a pressão antes, e outro, que é a pressão diferencial. Então, ele mede vazão através da pressão diferencial e sai através de um sinal elétrico. Tá certo? Esse aqui é um elemento aí de medição de temperatura, né, por radiação, e ele sai um sinal elétrico. Então, alguns instrumentos, eu coloquei alguns só para a gente ter uma noção aí, tá certo? Então, eu falei de malha de controle para vocês, agora a gente vai entender o que é uma malha de controle. Então, para ilustrar a figura aí, né, a gente vai exibir para vocês uma malha de controle de pressão que consiste nos seguintes elementos. Vai ter um transmissor de pressão, um controlador, um transdutor, que é aqui, o I para P é corrente para pressão, né, de 4 a 20 para 3 a 5 PSI, e uma válvula com posicionador pneumático. Então, a malha é isso, tá certo? Professor, o que é malha? É essa sequência, né, que a gente tem de equipamentos que vai medir uma grandeza e vai controlar uma parte do processo. Então, a malha de controle da pressão. Aqui ele vai controlar aqui, né? Então, vai ser como? Então, primeiro eu vou ter o elemento primário aqui, tá certo? Que vai ser o elemento T, o sensor, que vai ser o elemento primário. Depois desse sensor, ele vai para um transmissor. Esse transmissor já muda do pneumático, né? Ele vai ter ele é um transmissor elétrico, ele vem elétrico e passa no controlador, tá? Com uma referência aqui, era uma entrada analógica no controlador, que pode ser um CLP, e ele sai uma saída proporcional também analógica, de 4 a 20 mA. Passa nesse suprimento de ar, que aqui eu vou ter o transdutor de corrente para pressão, então tem o suprimento de ar, e vou ter aquela válvula que eu falei para vocês, aquele acionamento, né? O acionamento pneumático, e eu vou ter a válvula aqui, que vai abrir ou fechar aqui dentro, tá certo? Então, isso tudo, tá certo? Vai ser essa malha de controle, por isso que eu chamo, depois a gente vai ver que eu vou chamar com o mesmo número. E como é que a gente faria os símbolos disso daqui? Esse aqui é um diagrama esquemático, tá? Então, como é que seriam os símbolos na norma ISA? A norma ISA seria assim, né? Eu teria o elemento primário, que aqui só está indicado, mas não tem o elemento, tá certo? Mas tem aqui um sensor. Ele tem um transmissor de pressão, tá certo? E depois ele tem um controlador indicador de pressão, recebe elétrico e manda elétrico, tá certo? Malha 401, por quê? Porque é o mesmo processo, mesma parte do processo. Aqui eu vou ter um conversor, tá certo? PY, pressão, conversor de pressão, tá certo? Os três, nesse caso, eles estão em linha contínua, estão na sala de controle, e ele vai acionar o atuador pneumático, que vai acionar a válvula, ou abrir ou fechar a válvula, certo? Então, conforme, né, a pressão aqui, ele vai atuar nessa válvula aqui, tá certo? Abrindo ou fechando essa válvula aí. Então, aqui eu tenho o diagrama, tá certo? É uma malha de controle de pressão, feito por meio da simbologia. Então, esses instrumentos, todos ligados, eles têm essa simbologia aqui, tá certo?
Então, aqui, né, a gente já viu a indicação das letras, tudo que a gente já viu, né? Então, todos esses símbolos, né, são utilizados no fluxograma, representado na figura. Dessa maneira, descomplica, né, e padroniza, né, através desses símbolos, tá certo? E a função do projetista do processo, né, aquele especialista que irá demonstrar o documento, né, um documento físico, né, o eletrônico aqui, o que é desejado. Logo após o projetista de instrumentação, irá analisar o projetista de processo. Vai verificar a necessidade de medição e controle e irá implementar a instrumentação fluxograma, né, de processo. Passará a especificar qual instrumento vai ser utilizado. Tá certo? Então, tem várias pessoas aqui que trabalham junto no processo. Então, isso vai compreender o quê? As grandezas serem medidas, pressão, temperatura, tudo que a gente viu. Como será medida a grandeza, quais as unidades de medida da grandeza, quais os instrumentos usar, tá certo? Qual o material de construção do instrumento? Vai ser de inox, vai ser de plástico, ferro, sei lá, né? Conforme a aplicação, tá certo? E aqui eu tenho um diagrama, né? Visual de um processo aqui, tá? Um processo pode ser químico, petroquímico, aí tudo que a gente viu lá no começo, né? Então eu tenho uma parte de um processo, tá certo? Que ele tem as várias comunicações aí, né? Aqui eu tenho, né, um instrumento comunicando com o outro, aqui eu tenho o sensor, aqui eu tenho as válvulas, aqui eu tenho um elemento aqui de aquecimento. Então ele vai, através desses elementos aqui, eu vou controlar o processo como um todo, né? E a gente pode observar aqui, né, que conforme a numeração, né, então se eu tenho essa malha, eu tenho a mesma numeração, dos 2911, 2911, eles estão dentro da mesma malha, certo? Então, se tiver um número diferente, ele vai estar de malha diferente, tá certo? Os instrumentos eles podem ter redundância, tá certo? Então, por aí vai. Então, o que a gente tentou passar nessa aula é essa parte dessa classificação e elaboração desses fluxogramas, tá? Que são os elementos básicos para a gente compreender os sistemas de automação. Esses estão intimamente ligados, né, ao processo a ser automatizado, tá? Então, eu só vou mostrar para vocês aqui